se o negócio não crescer agora, vocês podem perder o time de mercado. E aí? Eu concordo com isso, principalmente se você está lançando, por exemplo, vamos pegar o time que a gente tem agora de IA. Então, todo mundo está postando alguma coisa, está publicando alguma coisa, algum produto, algum curso de inteligência artificial. A galera tá, entre aspas, certa por uma questão de aproveitar o time. Eu acho que o empreendedorismo ele tem uma parcela de sucesso atribuída ao timing do negócio, então eu acho que faz sentido. Só que a gente está falando de sustentabilidade, eu acho que não se sustenta ao longo do tempo se não tiver uma base sólida. Então, se o negócio não crescer agora, mas o que adianta crescer sem sustentabilidade? O lance da inteligência artificial é um grande exemplo e a gente pode ver, inclusive, o mercado em si, né? Muitas pessoas estão aproveitando o timing, só que umas estão aproveitando de uma forma séria e outras não. Sim. Outras estão fazendo simplesmente, estou fazendo um agente no GPT, preciso colocar IA no meu infoproduto. Daí a pessoa vai lá e enche de agente, só que aquele agente não tem metodologia, não tem base, ele é parecido com as respostas do próprio GPT, ele não tem nenhuma personalização, ele não tem a ver com a metodologia, ele foi feito por alguém do time que assistiu um vídeo no YouTube sobre inteligência artificial, não sobre alguém que realmente entende sobre a parada. Então, depende de como você vai fazer. Várias falhas de segurança, então a gente já observou, inclusive concorrentes nossos, né, que lançaram produtos iguais ao nosso, né, então convenhamos, e acabaram só que fazendo de qualquer jeito, né, foram lá e conseguiu vazar prompt, conseguiu ver falha de segurança em relação, inclusive, aos usuários expostos, né, então isso até é ilegal, então Exato. É um problema muito grave de ser feito, porque a pessoa simplesmente quis aproveitar o time, mas aproveitou de qualquer jeito, né, então ela aproveitou o momento para surfar uma onda, mas entrou na onda de qualquer jeito, né? Então entrou de qualquer forma, tá tomando um caldo, e é isso, esse é o resumo, né? Eu adicionaria um adendo aí, na verdade, porque muitas pessoas, elas acham que tem que surfar todas as ondas. Começou uma nova onda aqui no mercado, seja no mercado digital, seja em qualquer outro mercado, tenho que aproveitar, porque senão eu vou perder essa oportunidade, tal. E muitas vezes a estratégia é simplesmente dizer não, no sentido de, beleza, isso aqui não faz parte do núcleo do negócio, não faz parte da essência daquela coisa ali. Então eu preciso de fato filtrar, isso faz sentido, isso não faz sentido. No nosso caso aqui, quando a gente resolveu trazer o ANO, justamente a gente enxergou na IA não uma mudança do negócio como um todo, mas teria mudanças evidentemente, mas não mudaria a essência da coisa. Sim. Né? Então a gente trouxe de uma forma muito complementar. E eu vejo que muitas vezes as pessoas cometem o erro de simplesmente tentar ir atirando para todo lado e falar, vou ver o que funciona e vou testar tudo aqui ao mesmo tempo, só que acho que custo também, né? Eu acho que trazendo para uma escala bem menor, assim, acho que é porque o Gui tá na minha frente, que é a segunda vez que eu trago referência de conteúdo, mas basicamente as pessoas quererem seguir trends para viralizar, né? O objetivo da viralização é trazer um volume muito grande de espectadores, né, de pessoas. Só que às vezes você inunda o seu perfil com um monte de gente que não tem interesse nenhum no seu produto, e aí você não vende, aí você traz um monte de gente nada a ver, só porque você quis seguir uma trend, né? Quis chamar a atenção nesse sentido. Então, eu acho que tem um risco muito grande em seguir esse tipo de timing, né? Seguir essas oportunidades do mercado, quando você não pensa na estratégia, quando você não está disposto a pagar o preço, e quando você está fazendo aquilo só porque tem um monte de gente indo na mesma manada, né? Então, trazendo para uma esfera de conteúdo, mas acho que faz sentido a gente pensar dessa forma também. Não é toda trend que você tem que seguir só porque a música está em alta, só porque aquela dancinha, aquele vídeo está em alta, né? Faz sentido com o seu posicionamento, com o seu branding, fere a sua marca. Então, tem tudo isso para considerar antes de você... E eu acho uma coisa extremamente difícil de ser feita. Você simplesmente botar os pés no chão e dizer não. Porque parece que se você erra sozinho. Quando tá todo mundo fazendo, é mais fácil, porque, se todo mundo errou, então todo mundo errou, não tava só... O mercado, de maneira geral, errou. E isso... Não tem essa mimetização. Isso é um exemplo, isso a gente pode fazer uma analogia com o sentido de maturidade, tanto empresarial quanto de ser humano. Né? Então, a tendência quando a gente é jovem, né, é justamente procurar o grupo para errar, procurar algo que se identifique, porque lá não vai ser eu tomando a minha decisão, sustentando, tendo a personalidade, né? Então, empresas imaturas, empresas em fases da adolescência, digamos assim, que a gente fala, né, que é aquele limbo, aquela confusão, ela acaba indo para essa linha, né? Vou seguir a manada, vou seguir aquilo, por quê? Porque ela não desenvolveu uma identidade muito forte.
É a mesma coisa quando um ser humano não desenvolveu a sua personalidade de maneira muito forte ainda. Então eu preciso ter essas duas coisas, né? É uma analogia que funciona tanto para o ser humano, né? Então todo ser humano que tem uma personalidade forte, ele recebe influência do ambiente, sim, mas é uma influência muito menor. Ele filtra, ele já sabe mais ou menos quem ele é, ele já sabe o que ele quer, ele já sabe quais são os valores, então ele consegue fazer parte daquele ambiente sem necessariamente ser totalmente influenciado por aquele ambiente. E a mesma forma uma empresa no mercado. Então eu faço parte de um determinado mercado. E se eu tenho uma empresa com uma personalidade desenvolvida já, eu acabo mantendo certos limites, né? Tendo um filtro em relação ao que está acontecendo e que os meus concorrentes estão fazendo, né? Às vezes eu brinco também, se você ficar tomando as decisões só com base no que seu concorrente faz, não esquece de pagar o salário de CEO para o seu concorrente, né? Porque é ele que está tomando as decisões do seu negócio. Exato. Então, e é muito importante a gente ter essa identidade muito clara, tanto nós como seres humanos, né? É uma busca constante que a gente vai sempre amadurecendo, quanto empresa. Então, quanto mais claro eu tenho a minha identidade, mais facilmente eu consigo dizer não para as pressões externas que tem, né? Eu acho que o mercado ele tem uma mania muito ruim, eu acho, de separar teoria de prática. Como se teoria fosse só ficar lendo livro, estudando e nunca... e a prática consolidasse aquilo. Lógico que tem uma questão aí, mas quando a gente fala, por exemplo, de estratégia, de visão de mercado, etc., isso é uma teoria. Ou seja, é a gente entender como que é a estrutura daquele mercado, como que o nosso negócio está posicionado em relação a outras empresas, tudo isso é uma teoria, que tem que, claro, virar uma ação prática que vai virar uma tomada de decisão de negócio, evidentemente. Mas o C.S. Lewis, ele dizia que o homem ele só sabe dizer o que é uma linha torta se ele sabe o que é uma linha reta. Então, eu vejo muitas pessoas, quando elas ficam mudando e tentando surfar a onda a todo momento, elas não sabem o que é a linha reta. Elas simplesmente estão mudando de direção o tempo todo. E se você tem um negócio que a cada 3 meses você precisa pivotar, cara, você não tem um negócio. Eu acho que volta naquela carta da sustentabilidade com a escala, porque se você troca muito... É tipo aquela... Vocês nunca viram a menina que ela namora o boiadeiro, dela começa a gostar de cavalo e no rodeio. Aí ela namora o cara que tem um carro rebaixado, daí ela começa a andar, tipo, que nem, mano, andar de skate, enfim. É mais ou menos isso. Tu nunca não conhece ninguém assim? Eu conheço, a pessoa que muda de personalidade conforme o relacionamento que ela tem. Aí sim, É isso que eu quis dizer. Um exemplo, não é alguém específico. entendi, entendeu? conheço, não, acho Não é que alguém uma pessoa, direcionado. não é essa pessoa. Quem Não, é um estereótipo. Às vezes... Não, eu digo Direto tá falando, mano. aqui. Não, mas eu acho que ficar trocando muito do que a pessoa faz, então agora a onda do low ticket, aí a pessoa roda low ticket, aí não dá certo, ela vai para high ticket, aí não dá certo, ela não sustenta a decisão, ela não consegue escalar também. Como se a precificação fosse a única variável. A estratégia, a precificação. É isso. Eu acho que é isso. E aí a pessoa que vendia high ticket, agora high ticket com IA. Low ticket. Estratégia desconfortável pra caramba. Fica um viciado, entendeu? Porque ele fica sempre esperando o que o outro tá fazendo, o que o outro tá fazendo, ele tá sempre mudando. É um negócio esquizofrênico. E ele tem esperança de que se ele mudar a estratégia, de tudo que ele já fez, é essa nova estratégia que vai alavancar todo o negócio dele, que ele não conseguiu ao longo de 9 anos, 10 anos.